Pesadelo. Escrita e narrada por Francisco Coelho. Que Deus abençoe a todos nós em uma linda cidade brasileira. Sexta-feira, meia-noite. Lui, meio dormido, atendeu o telefone e do outro lado da linha, a namorada Bruna lhe perguntou se tudo estava bem. Depois dele responder que sim e perguntar por quê, ela disse preocupada que acabava de ter um estranho, horrível e preocupante pesadelo e que estava com medo. Mas antes mesmo que Bruna começasse a contar, Lui disse para ela não se preocupar e que fosse dormir. Foi apenas um pesadelo, disse ele, se despedindo. Bruna, irritada com o namorado por não fazer caso ao que ela havia sonhado, virou para um lado da cama tentando dormir. Mas não foi possível. Por volta da 1 da manhã, ela foi espantada com uma forte batida na porta. Bruna levantou e ficou observando da porta do quarto, esperando por mais uma batida. E enquanto esperava, ela viu a maçaneta da porta principal começar a mexer de um lado para outro. Naquele instante, ela perguntou quem era, mas ninguém respondeu. A maçaneta continuou mexendo. Apavorada, Bruna ligou para a portaria, pedindo ao porteiro para verificar através das câmeras quem tentava entrar em seu apartamento e que chamasse a polícia imediatamente. Segundos depois, o porteiro disse que não podia entender o que passava, pois ele podia ver perfeitamente que não havia ninguém em frente à porta. Bruna não podia compreender. Se não havia ninguém, por que a maçaneta mexia? E quase chorando de medo, ela pediu que o porteiro subisse até o seu apartamento. Minutos depois, a maçaneta parou e o porteiro chegou. Após ouvir da batida na porta e da maçaneta mexendo, o porteiro preparou uma água benta e, depois de fazer umas orações ao pé da porta, ele deu boa noite e saiu. E tudo se acalmou. No dia seguinte, Bruna ligou para Lui, que depois de ouvir o acontecido, pediu para que ela parasse de preocupar e imaginar coisas. E sem mais conversa, desligou. E a noite chegou. Enquanto Bruna assistia televisão no quarto, as luzes da sala começaram a piscar ao mesmo tempo que a televisão era ligada. E por alguns segundos ela pôde ouvir assustada uma estranha e aterradora gargalhada que parecia sair da TV. Depois que a gargalhada parou, a TV desligou e as luzes pararam de piscar. Bruna imediatamente chamou o porteiro pedindo por ajuda. E mais uma vez, ele ajudou fazendo orações e acalmando o lugar. Antes de sair, o porteiro disse a Bruna que o melhor seria deixar aquele apartamento o mais rápido possível, pois algo muito mal parecia não gostar da sua presença. Bruna, de imediato, ligou para Lui, contando do susto e pedindo para que fosse por ela. Ele, com a maior calma do mundo, simplesmente pediu para que ela deixasse de criancice e esperasse até o dia seguinte. Pare de acreditar nessas coisas e em pesadelos, disse ele antes de desligar. No dia seguinte, Lui resolveu não aparecer e nem ligar. Nos próximos 3 dias, Bruna não ligou e não apareceu. No 5º dia, Lui decidiu fazer uma visita, mas Bruna não abriu a porta. Segundo o porteiro, ela não havia aparecido desde a noite em que pediu por ajuda.
Preocupado, Luiz subiu até o apartamento e, com a chave do porteiro, abriu a porta e entrou. Nenhum sinal de Bruna. Mas o mais espantoso é que a chave do apartamento se encontrava na porta pelo lado de dentro e sua bolsa e telefone sobre a cama. Bruna, com certeza, havia desaparecido sem levar nada. Que preocupação! De imediato, os pais foram informados e a polícia comunicada. Depois de vários dias buscando, Bruna foi encontrada perambulando pela rua, completamente desorientada. Mas sã e salva. Graças a Deus. E dias passaram. Uma certa noite, enquanto Luiz assistia televisão no quarto, para a felicidade dele, o número identificado na tela do seu telefone era o de Bruna. E rapidamente atendeu, perguntando onde ela estava e como se sentia. Mas ela permaneceu calada. Para sua surpresa e susto, uma outra voz respondeu: Você não acredita em pesadelo? Enquanto ele olhava assustado para o telefone, uma estranha nuvem negra apareceu sobre a porta do quarto. Escura e aterrorizante. E para pavor ainda maior de Louis, aquela coisa horripilante começou a mover lentamente em direção à sua cama. Louis, com os olhos arregalados e aterrorizados, tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou levantar, mas não pôde. Paralisado e estirado na cama, ele pôde ver apavorado aquela nuvem negra se transformar em uma figura melenta, desfigurada e fedorenta. Parada a poucos centímetros do seu rosto. Louis simplesmente não resistiu ao pavor. E tudo apagou e acabou. 2 meses depois, ele foi encontrado nas mesmas condições de Bruna, perambulando pela rua. Além de desorientado, ele repetia sem parar uma estranha pergunta: Você não acredita em pesadelo? Te cuida e muito obrigado.